E aí, pessoal, a vitória de virada do Grêmio e toda a força que esse jogo determinou. Um jogo que ensina, um jogo que teve emoção, um jogo que tem muito o que dizer. E nós vamos falar a partir de agora sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O recado agora é de Sandeiro, acendedores de fogo Sandeiro, para sua lareira, para sua churrasqueira. Você tem em Sandeiro uma ótima solução. Você vai pegar, botar no meio do carvão, não vai se sujar, não vai ter nada, e o seu churrasco em 5 minutos está com o fogo pronto. É só acertar o ponto da carne que o churrasco está feito. E se você for fazer fogo numa lareira, também, isso mesmo. Sandeiro, vai na lenha. Então, acendedor de fogo Sandeiro é a melhor solução para você. Você tem um grande parceiro para o seu churrasco e também para a sua lareira. Gente, 4 da tarde, Grêmio e Fluminense entraram em campo. E o jogo de hoje precisa ensinar o Grêmio. Os primeiros 20 minutos de Grêmio e Fluminense foram assustadores. O Fluminense começou melhor, dominou o Grêmio, trocou passes com facilidade e chegou a 1-0 também muito fácil. E poderia, inclusive, ter feito mais gols se não fosse Gabriel Grando. O Grêmio, que começou no 4-2-3-1, com o Ronald e com o Vijaçante, com 2 homens abertos, Ferreira por um lado, Bitelo pelo outro, e com 2 atacantes. Com João Pedro, que fazia uma função de um segundo atacante ao lado do Soares, sobretudo quando o Grêmio não tinha bola. Muitas vezes o João Pedro descia quando o Grêmio tinha bola. Quando o Grêmio não tinha, ficava um buraco entre os volantes e os atacantes. Com os 2 extremas, por ali jogaram os volantes do Fluminense. E foi constrangedor. O Grêmio jogou muito pouco naquele momento. E o resultado do jogo acabou sendo pequeno diante da facilidade com que aquele jogo se desenvolveu, em cima exatamente deste espaço que eu relatei. Aos poucos, no entanto, o Grêmio foi diminuindo esse espaço. Os volantes avançaram, os atacantes diminuíram, o Grêmio jogou mais compactado. E aí, roubando uma bola, o Grêmio empatou o jogo com o Bitelo. A partir daí, o que aconteceu? O Grêmio ganhou corpo na partida, o Grêmio passou a fazer um jogo mais físico e o Grêmio dominou o Fluminense. O Grêmio chegou ao gol da virada ainda no primeiro tempo com o Ferreira, uma jogada também de roubada de bola, e no segundo tempo, já com uma mudança tática do Renato, o Grêmio foi superior. O que determina que a gente deve fazer uma leitura dos ensinamentos que o jogo faz. Não dá para criar espaço, não dá para deixar jogar, tem que impor mas muita força física, e só assim nós vamos sair do jogo no Maracanã com algum tipo de vitória. O Grêmio hoje deu a linha, mostrou, assim nós temos chance. Se não fizer isso, nós não temos chance. Se deixar jogar jogadores habilidosos como Marcelo hoje, não vai dar certo. Agora, se conseguir pressionar, se apertar o jogo, vai dar certo. Essa é a realidade. E é em cima disso que nós temos que tirar, ou é em cima desse ensinamento que nós temos que tirar o jogo daqui. Pressionar, brigar, deixar o time compactado para conseguir vencer o jogo no Maracanã, como venceu hoje aqui. O que podemos dizer também, e eu acho que aí está o primeiro ponto, da estrutura tática do time, porque no segundo tempo o Renato mexe no time, tira o João Pedro e coloca PP e cria um 4-1-4-1 que bloqueia completamente o Fluminense. E ali sim chega o ponto que a gente precisa aqui. O Grêmio soube se defender, algo que há muito tempo a gente não via por aqui. O 4-1-4-1 do segundo tempo foi bom. Bitelo voltando a ser o jogador importante de transição, Ferreira quando teve perna também de alguma maneira, e algumas peças começam a dar mais resultado. O Grêmio, se entender tudo o que aconteceu aqui, vai chegar mais forte contra o Flamengo no Maracanã do que saiu daqui quando derrotado pelo Flamengo, que praticamente deu adeus ali à condição de classificação. O próprio Renato admitiu isso.
Agora, mesmo diante de toda a distância, parece um Grêmio mais forte do que naquele episódio. Hoje, o Grêmio retomou algumas peças que havia perdido, alguns passos que havia dado. O Grêmio conseguiu buscar, através exatamente do ensinamento desse jogo, do entendimento de que o Grêmio precisava competir. E foi isso que fez. Individualmente, Grando foi muito bem. Rodrigo Eli fez uma partida de um primeiro tempo com dificuldade, mas depois de imposição. Bruno Alves da mesma maneira. Os laterais não foram bem, nem o Reinaldo, nem o Fábio. O João Pedro entrou depois e ajudou. Os volantes, Vijaçante foi muito mais marcador do que em outros tempos e foi bem, sobretudo no segundo tempo. O Ronald começou titubeante, mas melhorou depois. Também foi bem. Ferreira e Bitelo foram protagonistas, fizeram os gols. Bitelo, para mim, foi o melhor homem em campo, jogando de área a área, com espaço. Aquela história do salvar Bitelo acabou acontecendo. Bitelo foi muito importante nesse ir e vir. Conseguiu fazer muito, algo que a gente não tinha visto ainda nos últimos jogos. O Bitelo conseguiu fazer. O Ferreira decidiu o jogo, mesmo que a gente tenha visto mais uma vez o Ferreira tomando decisões de ordem técnica para a individualidade e não de ordem coletiva, mas não foi mal o Ferreira, decidiu, conseguiu preocupar os laterais, depois foi para o lado direito, preocupou mais o Marcelo, foi bem o Ferreira, hoje não podemos falar. Luiz Soares foi o jogador que a gente espera, mais uma vez, deu assistência, brigou pelo jogo, preocupou a zaga, não deixou o Nino sair a todo momento, sempre esteve presente ali na construção ofensiva, o que é sempre importante. E depois disso a gente pôde ver ainda o PP voltando, que é muito bom. A gente viu novamente o Bessosi e a página linda de emoção que a Arena viveu, que diz respeito a Luan. Luan entrou no jogo, Luan correu, Luan se dedicou, faltavam poucos minutos, tentou muito, o que indica que Luan vai ser solução, ou vai ser pelo menos uma opção do Grêmio ali na frente. Essa relação do Luan com o jogo deixou uma sensação muito boa e a Arena pôde aplaudir a volta de Luan ao tricolor. A Arena toda, 40 mil torcedores, estiveram sim abraçados à volta de Luan, entendendo a necessidade de ter esse jogador por aqui. Eu fiquei muito feliz em ver Luan aqui, exatamente por isso, porque vi no rosto do torcedor a ideia de aprovação à sua contratação. Isso é muito bonito da gente verificar. O Grêmio agora vai para o Rio de Janeiro. Todo o pensamento do Grêmio agora está no enfrentamento com o Flamengo. E a gente espera ter muito êxito lá. Amanhã eu vou falar cedo sobre Renato e a entrevista dúbia que Renato deu sobre o jogo de quarta. Nós vamos discutir isso, porque eu tive um entendimento, muitas pessoas tiveram outro entendimento, e a gente vai refletir sobre esse assunto. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.